O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangélica dicta, delendo nostra delicta. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a em vós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é uma daquelas situações em que os fariseus querem colocar Jesus à prova. Eu sempre digo, para nós entendermos o Evangelho, é preciso antes ver com quem Jesus está falando para que nós entendamos o porquê ele está falando aquilo, né? São vários discursos de Jesus e hoje o discurso é para responder a uma pergunta que os fariseus fizeram. Mas os fariseus não fizeram a pergunta porque queriam saber a verdade, não fizeram uma pergunta porque queriam verdadeiramente ter um diálogo amistoso com Jesus. Existem outras situações que acontecem dessa forma, né? Tem um evangelho, por exemplo, que um fariseu chega para Jesus e pergunta: "Qual é o primeiro dos mandamentos?" E aí Jesus fala: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o próximo como a ti mesmo." E o fariseu responde: "É verdade, Senhor, porque amar a Deus e amar ao próximo vale mais do que todos os holocaustos." Ali você percebe que o fariseu estava de coração aberto, dialogando com Jesus, falando sobre as coisas santas. E Jesus diz para ele: "Você não está longe do reino dos céus." Mas aqui não é desta forma. E várias vezes eles chegam para Jesus e fazem perguntas desse tipo, né? É lícito ou não pagar o imposto? E aqui a pergunta também é esta, né? Pode ou não pode o homem divorciar-se da mulher? Esta já era uma discussão no tempo de Jesus. Tem gente que diz: "Ah, mas hoje em dia é assim." Não, não é hoje em dia não, isso aqui já existe faz muito tempo. Essa briga, essa discussão, se pode ou se não pode divorciar, já existe há muito tempo. E a resposta vai continuar sempre sendo a mesma. Mas é o ponto que nós precisamos refletir, que cabe tanto para essa situação do matrimônio, mas cabe para qualquer situação da nossa vida com Deus. Não é simplesmente a questão de divorciar ou não, né? Não é só isso. A grande questão, e que hoje em dia é muito difícil, é a questão da perseverança. E aí nós podemos aplicar para qualquer situação. Nós temos religiosos conosco, eu sou padre, vocês que são leigos. A perseverança serve para todas as situações. E olha que interessante que São Tiago diz na carta, que nós lemos na primeira leitura: "Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram." Está falando dos profetas, né? "Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor." E aí vem: "Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo."
E numa outra passagem, depois Jesus também vai dizer: quem perseverar até o fim, este será salvo. O grande mérito da nossa fé, muito mais do que aquilo que nós talvez realizemos por um primeiro impulso, é aquilo que nós continuamos realizando por uma convicção. Vale muito mais o que nós continuamos realizando por convicção do que aquilo que nós realizamos por impulso. Talvez num primeiro momento em que nós nos encontramos com Deus e vivemos uma experiência, aquele impulso de dizer: nossa, eu quero isso para o resto da minha vida. Ótimo. Mas lá na frente, quando chega a dificuldade, lá na frente, quando o sofrimento bate à porta da minha casa, lá na frente, quando tudo parece que não tem mais tanto sentido, não tem mais tanta sensação, e eu continuo com o mesmo propósito, tem um valor muito maior. Tem um valor muito maior. Algumas pessoas perguntam, por exemplo, sobre vida de oração. Padre, mas se eu não tenho vontade de rezar? Reze sem vontade. Mas reze. Porque a perseverança, mesmo sem um sentimento de entusiasmo, vale muito mais do que aquilo que eu faço por uma alegria, por um entusiasmo momentâneo. Porque é a certeza de uma convicção. E aí isso se aplica ao matrimônio, porque ali no primeiro momento em que o casal se conhece, se apaixona, quando tem 20, 30 anos de casados, é a perseverança que vai determinar que eles continuem juntos, mais do que aquele primeiro sentimento inicial. Por isso, a nossa fé é feita de perseverança. E nós precisamos alimentar o nosso coração de convicções sólidas, de convicções concretas, para que naquele momento ela seja o sustento para eu continuar. Por que eu sou cristão? Por que eu sou padre? Por que nós estamos aqui? Quando eu tenho um motivo muito concreto e muito real, que vai além do que aquilo que eu sinto nesse momento simplesmente, então as coisas que acontecem agora não vão determinar uma decisão tomada por todo sempre. O sim de Nossa Senhora é um grande exemplo para nós. Maria deu um sim para o anjo, para Deus. Serás a mãe do Salvador. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento de alegria, onde estava anunciando a vida, a vinda do Salvador no seu ventre, ela deu o sim. Quando ela estava aos pés da cruz, esse sim continuou de pé. Quando ela estava aos pés do seu filho morrendo na cruz, o mesmo sim estava convicto no seu coração. Isso é perseverança. Isso é continuar mesmo que a situação esteja diferente. Às vezes eu vou, por exemplo, num encontro, um retiro. Agora nós estamos às beiras aí do feriado de carnaval. Existem muitos retiros, que são feitos. Eu vou para o retiro e naquele momento eu faço uma experiência de Deus. É muito gostoso estar ali onde todos estão rezando. É muito gostoso ser de Deus ali onde todos também querem ser de Deus. E ali eu falo: poxa, que coisa boa estar aqui, Senhor. Aí na semana que vem eu estou no meu trabalho, onde as pessoas não acreditam em Deus, onde as pessoas criticam quando eu rezo, onde as pessoas fazem coisas erradas, onde as pessoas riem da minha fé. E lá eu também quero continuar sendo de Deus. Independe do lugar onde eu estou. Independe do lugar onde eu estou. Então, quando eu tenho essa convicção, a minha perseverança se faz presente. E é claro, meus queridos irmãos e irmãs, essa perseverança não é uma obra nossa. Não é fruto do meu esforço, é fruto da graça de Deus. Assim como o sacramento do matrimônio também, e todos os sacramentos, produz no coração do homem e da mulher a graça de viver aquilo que é pedido pelo sacramento. A fidelidade, a indissolubilidade do matrimônio é uma graça de Deus, que o casal deve continuamente pedir ao Senhor que renove nos seus corações essa graça, para que até o fim sejam perseverantes no caminho de Deus. E assim todos nós também temos que sempre pedir a graça de Deus para nós perseverarmos, porque quem perseverar até o fim, mesmo nas tribulações, esse será salvo.
Que Deus nos abençoe e que nós possamos passar por esta vida sempre fazendo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.